Então, queridos, eu estou com muito temor daquilo que vai acontecer aqui hoje, né? Porque não é o friozinho normal da barriga, que as pessoas falam às vezes assim, tem um friozinho na barriga. Não, isso aí é verdade mesmo. Quem teme ao Senhor sabe o quanto é importante a gente tomar cuidado de vir aqui dizer uma palavra em nome de Deus. Cara, isso é muita coisa. Pode ser, não seja na sua opinião, mas para mim é muito sério. Eu não sou um cara inteligente, aberto para chegar aqui e falar um monte de coisas inteligentes ou bacanas, não. Eu quero vir aqui para dizer o que Deus está falando. E eu não falo nada que Deus não esteja falando no meu coração. Deus começa em mim, até porque senão não teria sentido algum. Eu não venho aqui dar recado para ninguém, usar esse momento para dar um toque em alguém separado. Se eu quiser falar alguma coisa com alguém, eu falo com você, te chamo e a gente vai conversar. Mas esses momentos em que a gente está vivendo hoje, como eu acabei de dizer acerca das pessoas que estão entrando, é um momento muito sério da igreja, porque a igreja está confrontada, a igreja está sendo encurralada, ela está sendo levada a questionar os seus valores mais profundos. É difícil isso, amigos. E hoje você vai ouvir alguma coisa, mas muita coisa virá por aí. Hoje eu quero falar um pouco sobre isso. Isaías, ele fala na palavra dele, Isaías 52, não vou nem abrir, ele fala: quão maravilhosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas, né? Que coisa maravilhosa são essas pessoas que, apesar das suas lutas, apesar das suas fragilidades pessoais, das questões que estão vivendo, quão lindos é quando uma pessoa, apesar de tudo, ela disponibiliza a vida dela para dar a mensagem de Deus. É isso que Isaías estava dizendo. Olha, há 600 anos antes de Jesus, mais ou menos, para pensar. Ele está falando, olha que coisa linda é quando alguém prega o evangelho da paz, né? Mas eu queria abrir essa palavra em Romanos. Abra comigo lá em Romanos 10, pegando uma palhinha de Romanos. Nada como as coincidências do Espírito. Romanos 10, versículo 11. Gostaria de ler tudo, mas vai ficando longo, né? Enquanto você procura, ele vai dizendo: olha, se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor e creres no teu coração que Ele ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então não tem uma estrela aqui, um cargo para dizer quem você é. Tem crer no coração e avançar, e caminhar, em querer. Serás salvo. Aí ele diz aqui no 11: conforme diz a Escritura, todo aquele que nele crê jamais será decepcionado. Olha, cara, isso é coisa de preocupação mesmo, né? Portanto, não há distinção entre judeus, que era o povo de Jesus, e gentios, que eram os que não eram judeus. Pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Amigos, isso aqui é pano para manga, para seminário de meses. Mas veja bem, ele acabou de dizer que ele é Senhor de gentios e judeus, e agora ele já está ampliando ainda mais, dizendo que ele é Senhor de todos aqueles que o invocam. Isso responde até à questão dos indígenas, que muitas pessoas não sabem o que vai acontecer, e por uma questão muito evangélica, elas querem condenar os índios, porque eles não seguem Jesus. Eu vou dizer, amigos, que Jesus não é apenas o Jesus da cruz na igreja. Jesus é o Jesus dos princípios sobre a face da terra. Eu não tenho dúvida nenhuma. Uma vez eu vi uma história de um missionário que chegou numa tribo bem inatingível na época e se aproximou deles com muito cuidado e falou lá: eu vim aqui para falar de um Deus, Criador do céu e da terra. Aí eles falaram assim: não, ele já veio aqui, ele já esteve aqui na nossa tribo. Ele falou: mas como? Vocês eram considerados uma das tribos mais distantes, né, isoladas. Ele falou: mas ele já esteve aqui, essas coisas que você está falando, ele já falou para nós. E eu olho para isso, sem querer fazer disso
uma história, né, para ficar bonito, eu olho para esse e imagino exatamente esse é o meu Deus. Olha, eu não sou Deus e penso que isso é uma coisa legal, mas eu penso que o meu Deus que está acima do que eu penso dele, olhando e falando, eu vou arrumar um jeito de que essas pessoas me encontrem, eles vão aprender a me ver nas árvores, nos animais, nos rios, em toda a criação. Olha, tem uma passagem que diz assim, olha, ainda que ninguém ouvisse falar de Jesus, era inexcusável que não desse graças e glórias ao Rei de toda a terra, porque você tem toda a natureza criada por Ele, então não tem desculpa para não adorar o Deus Criador. Eu acho isso aí espetacular, e não tem nada de religioso, a religião nem fala sobre esse tema aí, porque tira a força e o poder de todas as barganhas que ela cria, né? Então aqui ele vai dizendo, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Repete isso 3 vezes no mesmo capítulo. No entanto, como invocarão aqueles em quem não creram? Como crerão naquele de quem nunca ouviram falar? Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Assim como está escrito, ali repete Isaías, como são maravilhosos os pés daqueles que anunciam as boas novas. Eu quero orar por isso. Eu preciso mais uma oração. Feche os seus olhos um pouquinho. Senhor, nós estamos aqui, Pai. Isso não é um clube, não é um entretenimento, um divertimento. Não, Deus, se fosse por escolha, talvez sem Jesus estaríamos em muitos lugares, não aqui. Mas se nós estamos aqui, Senhor, vala-nos, faça valer a pena, Senhor, nos expande o nosso entendimento, desfaz toda a obra religiosa que prende, que freia, ainda que muitos aqui tenham como religião uma coisa extraordinária, mas, ó Deus, livra a gente das amarras, das coisinhas que fizemos ou deixamos de fazer, o que nos torna aceitos diante do Senhor. Ó Deus, mostra-nos a aceitação que vem do céu, Pai, em Cristo Jesus. Mostra-nos, Senhor, amplia o nosso entendimento, livra-nos, Senhor, dos argumentos e nos faz viver uma vida para Ti, em nome de Jesus. Amém. O que direi do Senhor? É o tema de hoje, né? O que direi do Senhor se eu tivesse que dizer alguma coisa? E eu diria, não tenha medo dele. Quantos estão ouvindo aqui? O que você vai dizer para mim do Senhor? Eu vou dizer para você, cara, não tenha medo de Deus. Tenha medo de Deus. Não corra de Deus. Corra para Deus. Tenha medo dele. Não pense que Deus é um Deus ruim, sabe, mal. Eu li no dicionário, só para iniciar aqui, né, porque talvez você ouça eu falar isso e fala, pastor, quem é que tem medo de Deus? Como assim que você está querendo dizer? Quem tem medo de Deus? Eu te perguntaria, medo ou temor? É a mesma coisa? Medo e temor? Né? E eu fui no dicionário para ajudar a gente a ir pelo mesmo caminho, agora a gente vai nos afunilando. A palavra medo no dicionário diz assim, o medo se baseia na dúvida. Olha que coisa incrível. Medo de Deus? Quem tem medo de Deus está baseado na dúvida acerca dele, ou acerca de você com ele. Medo é pânico, estresse, perdição, susto, desconhecimento. Medo vem do desconhecimento. Eu tenho medo porque eu não conheço. Medo leva a fugir. Olha que incrível. E aí a gente vê aqui, né? Medo leva a fugir, a esconder. Aí a gente lembra de Adão, né? Lembra? Adão, onde é que você está? Eu estou aqui, ali, eu estou aqui atrás. Mas por que tu está assim, Adão? Eu tive medo e me escondi. Quantos estão ouvindo? Por que se escondeu? Porque estava com medo. Por que tem medo? Porque não conhece. Por que tem medo? Porque
está achando que é cumprir alguma coisa para conhecer Deus. E é incrível porque, assim, veja bem, tem muitas pessoas, e olha para frente, continue sorrindo, e aí eu me incluo nisso, que fomos criados com medo. Medo do pai, medo de não dar certo, medo porque acha que nunca vai corresponder aos pais. Quantos estão ouvindo? Então você tá sempre assim, medo porque tira. Com a nota que eu tirei, é medo, tudo pavor, é susto. E aí explica porque depois que se torna adulto, é tão inseguro nas suas ações. Por quê? Porque não tem convicção, não há firmeza no seu caráter. E não fique chateado de eu falar do seu caráter, porque eu, quando me converti, disseram que Deus ia transformar o meu caráter, eu quase levantei e fui embora, porque eu achava que eu era um cara cheio de caráter. De verdade, eu tinha um caráter de honesto, trabalhador, mas Jesus está falando, eu vou mudar o seu caráter. As coisas que aconteceram na sua vida, na sua infância, na sua história, não delegue isso para o seu presente futuro. Olhe para isso e entenda. Você não precisa mais ficar refém do medo. Dizer amém não significa que você está com medo, não, tá, irmão? Por favor, pode dizer amém. Amém? Ai, ouvi o irmão gritou mais alto, amém ali, eu acho que o irmão está com problema. Tem medo de se expor, tem medo de falar, tem medo de se colocar, tem medo de crescer, medo de avançar, medo de criar seu próprio negócio, medo de casar para não decepcionar, não quero ter filho porque eu tenho medo de não dar conta. Medo. Agora, o que é o temor? Quantos já ouviram? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Sabedoria não é conhecer Deus porque leu, não. Sabedoria é quando você lê e começa a falar, nossa, esse troço aqui é incrível, puxa, eu quero praticar isso, eu vou botar isso em prática na minha vida. E aí a sabedoria é saber usar o conhecimento. O temor a Deus é o princípio da sabedoria. O que? Ter medo de Deus? Não! Acabamos de ler que medo é o desconhecimento. Mas o temor, dicionário, o temor se baseia na fé. No dicionário tem isso? É. O temor se baseia na fé. Confiança, vai ouvindo, respeito, reverência, aí, adoração, admiração, conhecimento. Então, ao contrário do medo, o temor, ele vem porque eu tenho tanto respeito por Deus, eu amo tanto o Senhor, eu tenho uma adoração por Deus de uma forma que eu tenho prazer em agradá-lo. Quantos estão ouvindo? Então, não é um temor de apavorado, é um temor assim, pô, será que eu estou fazendo certo? Será que eu posso fazer melhor? Mas não é assim, será que eu posso fazer melhor? Isso é medo. O temor é uma aproximação espontânea, um desejo de cada vez mais de se chegar perto. Pegou aí, irmão? Aleluia. Então, eu não vou abrir não, mas 1 João 4,18 diz aqui, eu vou abrir sozinho para eu ler. Se quiser abrir, tudo bem. 1 João 4,18 diz assim, presta atenção, no amor não existe receio. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Olha que incrível, gente. Ora, o medo pressupõe punição. E aquele que teme não está aperfeiçoado em amor. Então, para a gente compreender, o que é que Jesus fez? Ele retirou de sobre nós o medo. O medo de não darmos certo, o medo de não agradarmos Deus. O medo de não satisfazer aquilo que Deus dá para a gente, que parece uma exigência e na verdade é uma expressão de amor, caminha por aqui que vai dar certo. Quantos estão ouvindo? É totalmente diferente, tem que fazer assim. Você fez 7 coisas, faltou uma. Essa visão de Deus é uma visão de medo, desconhecimento de quem Deus é. Deus é amor. E o amor lança fora o medo, remove o medo. Por quê? Porque eu ganho conhecimento. Quem é Deus?
porque me relaciono com Ele, como Ele é. Pegou? Então, veja, amigos, eu queria poder ter a liberdade de dizer que o verdadeiro amor nasce da consciência de quem Deus é. O verdadeiro amor não nasce porque eu venho na igreja. O verdadeiro amor nasce do conhecimento de Deus, gerando uma consciência em mim de quem Deus é. Quando eu estou bem, quando eu estou mal, quando está difícil eu vacilo. Mas aí tu vacilou, que consciência é ela? A consciência de que Deus está comigo e me perdoa, e que me ajuda, de que me abraça, de que eu tenho mais valor para Deus do que todas as minhas ações assertivas. Eu tenho um valor para Deus que supera mesmo as dificuldades mais impensáveis. Só eu que estou animado, misericórdia, hein, irmão? Então, amigos, quando eu fico falando de religião, você fica talvez chateado, e aí você vê tantas pessoas importantes falando, porque é a minha religião. Amigos, cada um pensa como quiser. Eu estou falando desse estereótipo do que a religião significa. Eu lembro quando eu era criança, a gente fazia nossos apontamentos e perguntava qual é a sua religião. Aí eu não sabia bem o que dizer, eu botava protestante. Nem sabia o que era, não tinha conhecimento nenhum, não tinha consciência de nada. Às vezes é isso, você tem uma religião, que você não entende nada. Uma coisa é não entender nada, e você até subir aqui sem entender nada, e a outra coisa eu quero continuar sem entender nada. Então é isso mesmo, vem quando dá, não estuda, não lê a Bíblia, não faz nada, porque você não entende e não quer conhecer. Você está ao oposto, a Bíblia diz: conheça e prossiga conhecendo a Deus. Não é uma vez, não é um ato, não é uma experiência, não, é uma vida. O conhecimento de Deus é uma vida dedicada, que passa por todas as circunstâncias. Nos dizem que tu se torna um exemplo, todo mundo pensou que tu ia arrebentar a situação, quebrar tudo, e você consegue se lidar com aquilo com amor. E nos dias também que você podia ter feito isso e fez errado, mas consertou. Deus não está esperando que eu seja certíssimo. Deus está pensando que eu seja tratável, que eu seja consertável. Deus, ele adverte a quem Ele ama. Quem não é corrigido não é amado. Então, meu amigo, eu tenho certeza que Deus me ama muito. Quantos estão entendendo? Amém. Só eu e ela que entendemos. O resto está tudo assim. Qual é o lanche da cantina? Deus corrige a quem ama. Quantos aqui têm recebido correção de Deus? Quantos aqui precisam de correção de Deus? Então você tem sido amado à beça. Eu tenho sido muito amado. Um dos caras que eu admiro pelo volume de escrituras que ele escreveu, de livros e de literatura, o Rick Warren, ele falou assim: cara, eu errei mais do que eu acertei. Então, se eu errei mais do que acertei, Deus me corrigiu até mais. Então, eu sou muito amado. Não é por isso que agora eu vou ficar errando de graça. Não, tem coisas que eu erro porque dei mole. Vacilei. E tem outras que eu sei que eu vou vacilar e faço assim. E eu não posso pôr a mão aqui. Depois você quer dizer que, Deus permitiu isso. Não tem nada a ver com Deus, tem a ver com você. Então, amigos, a religião faz um homem se agarrar ao medo. Nós já vimos o que é o medo. A religião faz isso. Eu vou mexer hoje numa história, amigos, que dura muito tempo, 6.000 anos, mas na minha vida já são 26 anos que eu sou pastor e muitas coisas eu estou sendo levado a rever. E não significa que eu estou mudando o evangelho, a palavra. Queridas, em toda a palavra, tanto quanto vocês. Então, hoje, se tu não concordar com alguma coisa, não tem problema nenhum. Como poderão andar juntos se não estiverem de acordo? Eu penso desse jeito, você ainda não entendeu.
mas eu respeito o meu pastor e eu respeito a minha ovelha. Vamos continuar caminhando junto, apesar desse momento a gente não está se entendendo muito, mas vai chegar um momento onde Deus vai ajustar todas as coisas. Tá legal, amigos? Amém. Eu agradeço a oportunidade. A religião faz o homem se agarrar ao medo. Faça isso e será abençoado. Se fizer aquilo, será amaldiçoado. E a gente usa na palavra isso. Quer ver? Você deve conhecer essa passagem. Isaías 1, versículo 19. Eu vou abrir aqui para te mostrar. Isaías 1, versículo 19. É um texto que eu usei a vida inteira. E usei, às vezes, colocando medo nas pessoas. Eu reconheço, amigos, eu reconheço. Não é porque eu sou ruim, não, porque é assim que eu vim aprendendo. E Deus também não está assim, agora tu está falando assim. Não, Deus está falando, vamos embora, Pedro. Até aqui você vem nessa percepção, agora eu vou te ampliar a visão. Deus não tem coisas novas e ocultas. Como se eu sei tudo? Desculpe, Deus, mas não tem nada oculto de mim, porque eu sou o cara. Não, se você me conhece, você sabe. Isaías 1, 19. Se você quiser e me ouvir, comereis o melhor desta terra. Quantos estão ouvindo? Então você quer? Vai comer o melhor dessa terra. Agora, se você, contudo, se recusar e for maldoso e rebelde, sereis todos devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Em outra tradução, se você quiser e ouvir e obedecer, comerá o melhor dessa terra, senão será morto pela espada. A espada é a palavra. Então Deus não está, Ele não está dizendo assim, vamos lá, faz aquilo para mim amanhã. Aí eu digo, eu acho que eu não vou não. Não é isso não, amigo. Deus já escreveu a palavra, mas Ele é bom. Ele já determinou o que é bom. Então Ele só está te dizendo, olha, como teu pai, teu amigo, e lá atrás ainda não tinha nem essa relação. Eu estou te dizendo, se você quiser ter o melhor dessa terra, me ouça, obedeça, cumpra, haja nos conformes da minha palavra, ou da lei, não importa. Agora, se você não fizer isso, você vai se machucar. Agora, por que Ele está falando isso? Porque Deus é ruim? Não, de jeito nenhum. Deus não é ruim, inclusive, Ele é tão bom que está nos avisando. Quem avisa, amigo, é. Então, Deus não é ruim. Deus não vai pegar e ficar vigiando teus passos e não, Ele vai ficar olhando para você. E quando tu errar, Ele vem e te abraça, quer te ajudar, quer te perdoar. Eu não quero ajuda nenhuma. Aí como é que Deus vai te ajudar? Tu quer ajudar o cara quer te morder? Não dá. Isso não tem nada a ver com Deus. Agora, veja, meus amigos, entenda o que eu vou dizer. Deuses, olhe, presta bem atenção no que eu vou falar nessa noite. Deuses é que gostam desse tipo de barganha. Se tu quiser, tá joia. Se não quiser, vou te ferrar, vou te quebrar, eu vou te amaldiçoar. Isso são deuses que falam. Deus não fez isso nessa palavra. Ele está dizendo, aqui tem um melhor caminho e tem um caminho ruim. Escolhe o caminho bom. É bom para você. Porque senão, a própria palavra que eu escrevi vai te machucar. Mas eu te amo, eu estou avisando, tem uma armadilha aqui para você. Agora, deuses não. Eles adoram esse tipo de negócio. Fazer você ficar com medo. Se você fizer, vai ser bom. Se não fizer... Então, meu amigo, eu vou te dizer aqui, por que eles gostam de barganha? Porque eles querem oferendas. Nós estão ouvindo? Amém. A intenção é a mesma desde o Éden. Dá para mim essa adoração. Traz para mim essa farofa com galinha. Nós estão ouvindo? Eles adoram esse tipo de oferendas, de jejuns, de sacrifícios. Deuses gostam disso, de jejum, meu amigo. Quando você faz isso para comprar a bênção. Barganha.
Quando você for jejuar, lava o teu rosto, enxuga o teu rosto, anda e seja normal, para que a ninguém pareça que tu estás jejuando. Agora, olha que incrível isso. Deuses gostam de barganha por causa de sacrifícios. Vou interpretar. O que será que eu vou fazer, Teresa, para os deuses gostarem de mim? O que será que eu faço para ser amado pelos deuses ou por Deus? Será? E a gente vai saber que às vezes custa caro. Que tipo de comida será que ele gosta? Farofa com galinha? Que tipo de comida será que ele gosta? Camarão com chuchu? Estou debochando não, parceiro. Não estou falando a verdade. Que tipo de oferenda eles querem? Bala? Pipoca? Uma peça de roupa íntima da pessoa? No meio da farofa e no meio da galinha? Que tipo de oferenda eles gostam? Que tipo de roupa você quer que eu vista? Que tipo de mutilação no meu corpo você quer que eu faça? Para eu sentir que você me ama. Presta atenção. Que tipo de coisa você precisa de mim, Deus? Quantos degraus de joelho eu tenho que subir? Quantas novenas eu tenho que participar para me sentir querido, amado? Amigos, vocês não têm noção aonde Deus vai nos levar. E eu também não tenho. Mas eu estou vendo. Deus está mexendo na oração, na minha vida pessoal. Está sendo incrível, dificílimo. Você orou a vida inteira do mesmo jeito. Agora você quer mudar. Ali está o outro lado do rio. Eu faço assim há 30 anos. Não vou mais fazer assim, mas eu vou. Mas como é? Eu não sei como. Eu não sei como me comportar. Eu não sei o que eu faço agora. Volto a fazer o que eu fiz a vida toda. Porque eu estou com medo do que está acontecendo lá. Porque é novo. Ainda não se desenhou. Está surgindo algo novo. Você pode ver. Então, meus amigos queridos, eu vou dizer para vocês com muita humildade e temor. Eu não faço isso ou aquilo para Deus. Eu venho na igreja, dou dízimo. E do dízimo, então todos sabem, porque eu já preguei isso muitas vezes e é isso que eu aprendi. Eu não dou dízimo porque eu estou com medo do devorador. Isso acabou em Cristo Jesus. Há muitos anos eu tenho feito isso na igreja. A nossa igreja não é uma igreja que fica aqui, sabe, fazendo você ficar emocionalmente abalado para dar, em vez de dar R$2, dá 5 ou dá 1.000. A gente não trabalha aqui assim. Porque isso também pode ser um instrumento de barganha para Deus. Nossa, estou numa fase difícil, eu tenho que ofertar. Amigos, tudo que não é da fé é pecado. Se você está fazendo isso, mas não tem convicção daquilo que você está fazendo, você está jogando o seu dinheiro fora e o seu tempo perdido para crescimento. Preste atenção. Eu sei que para muitos isso é muito complicado, mas olha para frente e continua sorrindo. Então, eu não faço isso, ou deixo de fazer aquilo, ou venho na igreja 2 vezes por semana, ou vou vir numa escola bíblica, porque eu quero ganhar a apreciação de Deus. Ou no dou o dízimo, eu faço isso por amor. Se eu não quiser, eu não faço, mas eu faço porque eu amo o Senhor. Eu faço porque eu amo esse Deus. Eu sei que eu não estou jogando meu dinheiro ali no bar, ou seja o que for. Outro dia eu fui assistir o jogo do Vasco no Maracanã, a entrada era R$100 e poucos, minha, do Judá e da Érica, e a gente gastou um dinheiro, mais passagem, mais lanche, hot dog, sorvete, tu gasta quase 500 quadras para ir num jogo, sem vergonha, ainda toma de 4-1.
Está rindo porque você não é Vasco. Tá? Você está rindo porque você não é Vasco. Aí nós falamos, mas Deus não precisa de dinheiro. Eu sei que Deus não precisa de dinheiro, não. Mas eu digo para você que sempre fui um dizimista, mas hoje eu tenho uma consciência tão grande e eu não faço isso assim. Um sacrifício, não. É um prazer. Eu faço isso porque eu amo o Senhor. Eu venho na igreja porque é bom para a minha vida. Eu podia ficar em casa agora assistindo o jogo. Graças a Deus, meu time nem joga hoje, joga amanhã. Mas eu não perco um jogo, um culto para assistir um jogo. Mas hoje em dia, eu compreendo perfeitamente. Outro dia o Xande foi com uma galera para o Maracanã num dia de culto. Hoje em dia a gente não tem mais aquele peso. Antigamente tinha. Largar a igreja para ir no jogo. Olha onde está o teu coração. Tudo pondo medo, já reparou? É tudo para pôr medo na gente. É mesmo? Senhor, tem misericórdia. Eu sei onde está o meu coração. E quem sabe se na bilheteria eu não vou falar de Jesus para alguém. Quem sabe? Quem sabe que a pessoa que está indo comigo também, esse jogo está requenguela. Mas eu estou firme e a minha firmeza não é se eu venho ou se eu não venho. Se eu não quiser, não venho. Mas eu venho. Por quê? Porque eu preciso dessa comunhão, eu preciso do Senhor, não é online, eu preciso de estar aqui sentindo como a gente viu essa adoração deliciosa hoje, num lugar pequeno, poucos instrumentos, não tem ninguém aqui que já gravou nada, e a gente está aqui, a presença de Deus está aqui. Aí depois tu vai dar um abraço na pessoa que hoje até veio e sentou do seu lado, e você não sabe nem por quê. Às vezes você dá um abraço numa pessoa e ela desmonta, porque é tudo que ela precisava hoje. Um abraço. Você não sabe, amigo, você não sabe, nem eu, e nem ela. Mas às vezes um ato do amor de Deus, de colocar duas pessoas próximas. Meu amigo, quando a gente vive assim, transcende a religião. A religião quer controlar. Ela quer manipular. Eu até escrevi uma coisa aqui embaixo, que agora está lá embaixo. Amei isso aqui. A religião odeia isso. O evangelho é a superação da religião. Porque o evangelho, você é evangélico? Não, eu sou do evangelho. Eu sigo ao Cristo que é o evangelho. Jesus não era evangélico, Jesus era o evangelho. Hoje nós vemos as pessoas usando não só o evangélico, mas o nome de Jesus em todos os lugares. Na política nem se fala. A bancada gospel, uma vergonha. Tem pessoas sérias que amam o Senhor? Sim, mas a gente não pode fazer isso um monopólio ali, ou é a verdade de Deus. A verdade de Deus tem que ser falada nos corredores do Congresso. Amém. Nos atos do coração dos homens que estão governando a nação. Então, meu querido, uau, estou até suando. O tripé da religião, eu não posso entrar muito aqui, eu vou falar nisso um outro dia. O tripé da religião é, presta atenção, crenças, aquilo que eu acredito, que me foi ensinado, rituais, agora é aula de louvor, a leitura da palavra. Eu não estou debochando não, tá, amigos? Vamos ficar de pé para a leitura da palavra. Quantos já viram isso? Tem alguma coisa errada? De jeito nenhum. Mas não é a única forma de se relacionar com a palavra de Deus. Você está colocando uma coisa na palavra que às vezes pode se tornar um ídolo, uma religião, uma religiosidade. Quer dizer que eu não posso... Tem gente que não pode ler a palavra de Deus sem camisa. Ou no banheiro, ler a palavra. Pastor, eu sou assim e acho que é assim mesmo. Ok, amigos, podemos andar juntos? Eu não concordo. Você também não concorda com o meu jeito. Mas eu tenho muito mais coisas de Jesus entre eu e você que a gente pode concordar. Não é melhor assim, galera? Você quer continuar sem, bota a camisa e lê a palavra. Eu fico sem camisa, até na praia, lembro. Na praia? Aleluia.
Então o tripé é esse, é crenças, rituais e códigos morais. Se eu não fizer assim, os deuses vão ficar chateados comigo. Irmão, não pensa em religião só na evangélica, não. Em todas as religiões da face da terra. Se eu não fizer assim, os deuses vão ficar chateados comigo. Aí sabe o que acontece, meu irmão, minha irmã? Só tem um jeito. Eu preciso fazer um sacrifício. Se eu fiz alguma coisa errada, eu sei que os deuses que eu creio, até Deus, não está ok, eu tenho que fazer um sacrifício. Eu fiz um propósito com Deus, não vou mais faltar o culto aos domingos. Eu fiz um propósito com Deus, vou dar o dízimo e a oferta, agora não falho mais. Eu fiz um propósito com Deus, eu acordo todo dia 3 horas da manhã para ler a Bíblia. Amigos, está no seu coração, é fé, tem maturidade, tem consciência, tem porquê, faça. Você não precisa de uma multidão seguindo ao seu lado. Agora, veja, preste atenção nisso. Se eu não fizer, será que Deus vai ficar chateado comigo? Vou te dar um exemplo clássico disso. Vê como é que a religião age. Já nos tempos antes do Velho Testamento, o barco está no meio do oceano, o couro está comendo. Segurem, homens, nós vamos a pique. Cara, reúne as pessoas aqui no Convés agora mesmo. E agora não tem mais jeito. Olha só, alguma coisa está errada aqui. Tem algum Deus brabo conosco. Chama todo mundo, como é que está o seu Deus? Não, o meu Deus é o Deus do trovão, mas eu estou ok, estou dando minha oferta sempre. Então, isso não é. E você? O meu Deus do oceano, eu também estou legal, não sei o que está acontecendo, mas eu estou aqui. Caraca, eu também estou legal, o meu Deus é o Deus da fertilidade, minha mulher está com 6 filhos em casa, está com outro na barriga. Olha, cara, então eu não sei o que está acontecendo. Eu já sei, tem um cara dormindo lá no porão. Chama esse cara aqui agora. Aí chama o cara. O que é? Falei, cara, nós chegamos à conclusão aqui que alguém está devendo alguma coisa para Deus. Ele já falou que é o trovão, as águas, o mar, Netuno. E você, qual é o seu Deus? O meu Deus é o Deus de todos esses aí. E como é que você está com ele? Eu estou fugindo dele. Ele me mandou ir para Nínive e eu estou aqui no porão. Então é você mesmo. Meu filho, já descobrimos quem é. Só tem uma solução, qual é? Sacrifício. Pega ele e joga no mar. Assim é a religião. As pessoas começam a olhar esse tipo de comportamento e querendo identificar as coisas. Então, meus queridos, veja, talvez você esteja pensando, mas o mar parou. Vai discutir isso com Deus. Outros pensam assim, mas foi um livramento descobrir quem estava vacilando com Deus. Sabe por que você pensa isso sendo evangélico? É porque para você Deus é mau. Quer dizer que tem um cara ruim dentro do barco, os outros estão tudo bem, aí ele afunda o barco, mata todo mundo por causa de um que vacilou com ele. Esse é o Deus que as pessoas imaginam que seja, o Deus bom, o Deus é bom. Ainda tem coragem de dizer, rapaz, foi um livramento, né? O quê? Jogamos aquele cara no mar, ficou tudo bem, é o livramento, né? O avião caiu e morreram 152 pessoas, só sobrou você, foi um livramento. Deus fez aquilo, Deus fez cair o avião, matou 152 pessoas e livrou só você, porque você é muito bom e Deus é muito ruim, onde Ele não se incomoda em matar 152 pessoas que não querem nem saber quem são. Ou então vem a religião e fala, mas tem que ver como é que essas pessoas viviam. É assim que você pensa de Deus? Deus não faz manutenção em avião, Deus não faz curso de piloto, Deus não está deprimido e joga o avião no mar. Deus não faz nada disso. Deus criou o céu e a terra e tudo que nela há. O homem
Ele deu o governo da terra. Agora é vocês quem vão determinar como é que vão tocar a vida de vocês. Parem de jogar na conta de Deus. Deixa Deus fora disso. Deus não tem nada a ver com isso. Deus tem a ver com o seu coração, com aquilo que está dentro do seu coração, com aquilo que você precisa ser e crescer e viver. É nisso que Deus está ligado. Então, meus amigos, Deus é bom. E é tão bom que enviou Jesus para tomar toda a maldição que era para nós e veio para que fosse cumprida nele. Então você acha que Deus, vamos dizer que você está nessa do Jonas, eu concordo em jogar o Jonas, até o mar parou e tal, você está nessa, você está numa turma que jogou o palitinho e mandou o Jonas para o inferno. Ok, aí você está nessa turma aí, a gente vê essa situação, mas veja bem, o Deus em que a gente acredita, Ele enviou Jesus para tomar sobre si a maldição que era nossa. Quantos estão ouvindo? Amém. Quantos concordam nisso? Jesus tomou sobre si as nossas dores, angústias, maldições. Quantos entendem isso? Como que esse mesmo Deus agora vai nos amaldiçoar? Se Ele quisesse nos amaldiçoar, deixava tudo como estava no Velho Testamento. Para que Ele fez toda essa movimentação e enviando um filho dele para morrer na cruz do Calvário e tomar sobre si, sobre toda a humanidade, não é pelos evangélicos, tomar sobre si a nossa maldição, o que vinha de maldição sobre nós, caia sobre mim. Maldito aquele que for pendurado no madeiro. Jesus se fez maldição no seu lugar. Como agora Ele vai te amaldiçoar? Mas não é assim não, porque depende de como a pessoa leva a vida dela. Ok, eu não estou dizendo que a gente tem que levar a vida de qualquer jeito. Você vai ver já isso. Mas a questão não é essa. A questão é, o teu Deus é assim? Escreveu, não leu, o pau comeu. Se tu fizer, eu te abençoo. Se tu não fizer, está morto. O meu Deus não é assim. O meu Deus diz que a gente deve perdoar o vizinho chato 70 vezes 7. O meu Deus diz que você tem que perdoar aquele cara que chega na festa do Natal para criar confusão dentro da família. 70 vezes 7 por dia. Ninguém é capaz de viver com alguém onde precisa perdoar ele 490 vezes por dia. Mas eu te digo de todo o coração, com toda a liberdade, talvez Deus até nos perdoe mais do que isso por dia. Porque a gente erra muito em pensamento, em olhares, em deveres, em juízos. E Ele está lá só perdoando. Então você acha que esse Deus que enviou Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário, sofrendo tudo que sofreu por você, vai te amaldiçoar se hoje tu falou um palavrão? Se você hoje magoou o coração de alguém? E eu não estou com isso justificando as ações, eu só estou dizendo que errar com H é humano com U. Não pensa. Não entendeu? Você não entendeu? Você não entendeu? Errar com H é humano com U. O cara que escreveu isso está justificado, porque Jesus morreu na cruz por ele. E muitas pessoas pensam assim, nossa, que erro grosseiro, nossa, que isso, que aquilo. Está sempre sendo o juiz dos erros dos outros. E sabe o que acontece quando a gente está assim? Pressupõe-se que eu não fale tanto assim. Segura aí que eu termino aí nessa fase já. Então, meus amigos, Deus é bom em todo o tempo. Abra sua Bíblia em Gálatas 3, versículo 1. Vou ler 13 versículos. Nossa, eu vou ler a beça hoje. Eu não tenho dúvida nenhuma de que estamos todos sendo confrontados aqui nessa noite, porque o nosso estado, às vezes, religioso, não está satisfeito de ouvir essas coisas, está satisfeito de ouvir que eu tenho feito um bom trabalho. Ai de mim, porque graças a Deus por mim, Pai. Quantos lembram dessa passagem? Graças a Deus, Senhor, por mim, que eu não sou igual esse aí. Quantos lembram disso? Jesus contou essa história. 2 homens sobem no altar, um mestre da lei e o outro um vacilão pecador. O mestre da lei está ali,
olhando com nojo para o pecador. O pecador só bate no peito dizendo: Deus me perdoa, Deus me perdoa, Deus eu não mereço, Deus eu sou fraco, um vacilão, e o outro está no outro lado. Obrigado, Deus, porque eu não sou como este. Eu aprendi a palavra, eu recebi a oportunidade que me foi dada e nunca perdi, e não sou igual a ele. E a Bíblia diz que Jesus está falando que aquele que batia no peito dizendo: Deus me perdoa porque eu sou falho, foi justificado para casa. E aquele que se achava muito. Então, Gálatas 1, 3, versículo, é uma fala para os Gálatas, né? Alô? Quantos Gálatas nós temos aqui? Não responda. Ó insensatos Gálatas, quem vos enfeitiçou? Ora, não foi diante dos vossos olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado numa cruz, pelado e refumeu. 2, quero tão somente que me respondas: foi por intermédio da prática da lei que vocês receberam o Espírito Santo ou pela fé naquilo que ouviram? Era bom você ir respondendo isso aí. Foi porque você não erra nunca que você foi justificado? Ou pela fé naquilo que você ouviu que Jesus fez na cruz por você? E se você não ouviu, eu entendo a sua fraqueza. Você não conhece, você está no negócio do medo. 3, vocês estão enlouquecidos assim, a ponto de, tendo começado pelo Espírito de Deus, estar agora desejando agora vos aperfeiçoar por meio do mero esforço humano? Vocês começaram carentes, ferrados, sem esperança, e encontraram Jesus, e aí depois de um tempo vocês começam a achar que estão podendo. Eu não creio que ele está nos avacalhando aqui, não. Ele está nos colocando no lugar onde a gente precisa para andar com ele o resto da vida. 4, é possível que vocês tenham sido inútil, é possível que vos tenha sido inútil sofrer tudo o que sofrestes, se é que isso foi por nada. 5, aquele que vos dá o seu Espírito e realiza milagres entre vós, será que assim procede pelas obras da lei ou por meio da fé com a qual recebestes a palavra? 6, considerai, pois, o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Olha aqui um minuto. Ele está falando de Abraão, ele está falando assim: Abraão foi justificado pela fé, ele acreditou que Deus era Deus. Não tinha lei, não estão ouvindo? Não tinha palavra, não tinha Bíblia. Ele está falando: olha, será que foi em vão? Abraão foi justificado pela fé. Isso lhe foi acreditado como justiça. 7, estejais certos, portanto, de que os que são da fé, precisamente estes, é que são filhos de Abraão. Uau, agora pegou. Agora ele está dizendo, então, Abraão não foi justificado porque ele era um guardião da lei, da palavra. Abraão foi justificado pela fé. E agora ele está falando, olha, estáis certos, portanto, que os que são da fé, precisamente esses são filhos de Abraão. Mas eu sou filho de Jesus. Quem está falando é Paulo para os Gálatas. É Novo Testamento. Ele só está dizendo, ele está fazendo uma menção aonde Deus transformou todas as coisas, porque pela lei não estava acontecendo, pela palavra ninguém seguia Deus. Teve que vir Jesus seguir e através dele nós chegamos ao Pai. Aí ele diz no 8, é a Escritura prevendo que Deus iria justificar os não-judeus pela fé, anunciando com antecedência as boas novas a Abraão. Olha que lindo, o evangelho sendo anunciado a Abraão lá no começo de tudo. Ele está falando assim, olha, já estava falando com Abraão que lá na frente pessoas iriam saber que seriam salvas pela fé e até pelas Escrituras. Ele está falando sobre Jesus. Desse modo, ainda fala aqui uma coisa importante também no 8b. Então vou repetir, a Escritura prevendo que Deus iria justificar os não-judeus pela fé, anunciou com antecedência as boas novas a Abraão, por seu intermédio, todas as nações serão abençoadas. Olha só, Deus falou isso com Abraão,
Mas Abraão chegou em Cristo Jesus, que citou Abraão. E agora Deus está falando, agora pela fé vocês serão abençoados. Que coisa linda. Desse modo, os que são da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem que realmente creu. Pô, ele podia estar falando de Jesus aqui, né? Jesus está acima disso, amigo. 10. Veja bem isso aí. Pois todos os que são da obra da lei estão debaixo da maldição. Uau! Porquanto está escrito, maldito todo aquele que não persiste em praticar todos os mandamentos escritos no livro da lei. Então, Deus não está querendo que a gente faça bagunça com a palavra. O que Ele está dizendo, preste atenção, Ele está falando, maldito, amaldiçoado aquele que acha que chegou em algum lugar porque conhece a palavra. Não é isso. O que a palavra conquistou no seu coração? O que ela fez na sua vida? O que ela representa na sua história? No passado, no presente, representará no futuro. Ele está falando, meus filhos, maldito todo aquele que não persiste em praticar todos os mandamentos escritos no livro da lei. É, portanto, evidente que diante de Deus ninguém é capaz de ser justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. Uau! 12, vocês têm que estudar esse texto. A lei é fundamentada na fé. Perdão, a lei não é fundamentada na fé. Ao contrário, quem praticar esses mandamentos, por eles viverá. Você está falando que é assim? Você está falando que chegou em algum lugar? Você está falando que você já está podendo? Ok, então você tem que viver conforme está escrito. Alô? 13, foi Cristo quem nos redimiu da maldição da lei. Pô, a lei é maldição, não é a lei que é ruim, a maldição é porque ninguém conseguia cumprir e por isso todos estavam sendo amaldiçoados dia após dia, porque não conseguia, e não conseguia, e não conseguia. A si próprio se tornou maldição. Em nosso lugar, pois, como está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso aconteceu para que a bênção de Abraão chegasse também aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos a promessa do Espírito Santo pela fé. Recebêssemos o Espírito Santo pela fé em Cristo Jesus. Não é na minha capacidade de aprender, de estudar, de ensinar, de corrigir, de ajudar. Tudo isso é muito lindo, mas não se baseie nisso. Se baseie na fé, no temor. Como é que você vai lidar com aqueles que não são tão perseverantes como você? Como é que aquele que foi alcançado pela fé olhará para você que foi tão perseverante uma época e depois eu olho para isso, amigos, e o temor de Deus vem sobre mim, porque um Deus que quebrou a maldição, agora se eu errar como todos sempre erraram, pastor, mas isso está errado, todo mundo fala isso, todo mundo erra. Não, eu não estou falando isso, eu estou falando assim, como é que eu posso achar, né, que um Deus que quebrou a maldição, agora se eu errar como todos sempre erraram, me amaldiçoará. Mas como todos sempre erraram? Meu filho, se não fosse assim, Jesus não teria necessidade de ter vindo. Jesus veio porque ninguém conseguia cumprir a palavra, e nem você hoje, nem eu. A gente cumpre às vezes erra, às vezes esquece, às vezes tropeça, às vezes confunde. E foi por isso que ele enfrentou tudo e se fez maldição. Ele tomou a lei era uma maldição, não porque a palavra é boa. Jesus disse, eu não vim remover a palavra é boa. O problema é o seguinte, quem viver achando que a palavra é boa e você não vai falhar, você vai ser amaldiçoado, porque se você não cumprir um item sequer, você está amaldiçoado. A lei dizia, você tem que cumprir toda a lei. Jesus veio, Pai, eles não estão conseguindo, deixa eu ir. E o pai, vai. Lógico que não foi assim, estou fazendo um teatrinho. Deixa eu ir, ele diz, vai. E aí ele vem e toma sobre si a maldição da lei. Ninguém consegue cumprir, mas eu vou cumprir.
E Jesus cumpre toda a lei. Jesus não vacila em nada. Mas ele chutou lá as barracas do templo. Ele não chutou as barracas do templo como você chuta o pau da barraca. Ele chutou ali por uma questão de amor a Deus. Jesus vem e toma sobre si a nossa maldição. E agora nós somos livres nele. Nós somos livres pela fé. Quantos aqui são salvos? Amém. Você só é salvo pela fé. Já tem certeza da sua salvação? Amém. Pela fé. O que é fé? Chamar o que não é como se fosse ainda. Eu estou salvo pela fé. Ora, eu estou salvo pela fé. Eu sei, ainda não aconteceu, não homologou. Mas eu pela fé, confiança, conhecimento, eu sou salvo. O dia que Jesus me levar, ou eu morrer na terra em Cristo Jesus, acabou. A minha salvação foi homologada e eu estou com o Pai para sempre. Hoje eu estou com o Pai para sempre porque eu fui salvo pela fé. A fé é chamar o que não é como se fosse. Ainda não pego, não tenho tudo, porque se eu fosse salvo e não fosse mais um errante, eu não teria problema nenhum, eu não erraria, eu não vacilaria, eu não precisaria pedir perdão, eu não tenho que voltar atrás, eu não tenho que fazer revisões. Presta atenção, meu amigo, veja, o evangelho é a superação e a religião odeia isso. Então, pastor, pelo que você está falando, virou uma bagunça. Pastor, amigos, eu sei o que eu estou falando. Você acha que eu não passei por isso? Eu passei pensando, mas como é que vai ser? Deus está falando comigo para tirar a religião da igreja há quase 10 anos. E eu estou ali fazendo o que eu estou conseguindo. E agora eu estou entrando num lugar, amigos, difícil demais. Por quê? Porque eu estou do lado de cá do rio. Pegou ali na ideia, né? Então tenho que ir para lá. Eu não consigo esticar o meu braço, eu não sou um homem elástico para ir até lá. Então eu vou ter que sair dessa borda para outra. E essa transição, ela é aterrorizante, porque dá a impressão que nós vamos apostatar da fé. E eu vou lhe dizer, amigos, dá uma impressão que parece. Às vezes nas mudanças que nós vamos fazer para aquilo que Deus tem para nós, vai dar a impressão de que nós estamos até nos afastando, sendo hereges. Mas confia no Senhor, Ele vai caminhar com você. Tem coisas ocultas que nem homem viu. Ninguém ouviu. Eu preciso cruzar. E eu vou ter que largar o que? Jesus? Não, eu vou largar as minhas convicções que estão me atrapalhando para o novo. Mas em cada abraçada que eu der, Jesus está comigo. E em outra, Ele vem comigo. E Ele está comigo. E Ele está comigo. Eu já não estou aguentando, como Pedro no barquinho. E quando eu começar a afundar, Ele pega o meu braço e me levanta, porque Ele jamais me desamparará. Ele não vai me deixar. Ele me ama. Ele mostrou o seu amor, tomando sobre si as maldições das minhas não realizações no que é certo que eu tenho que fazer para Deus. Deus não está passando a mão na minha cabeça, mas aí a gente pensa, então vai virar uma bagunça. Desse jeito, quem é que vai andar firme com Deus? Você está firme com Deus, meu querido, não é estar infalível. Estar firme com Deus é estar continuamente buscando, temendo, magoar o coração de Deus. Quantos entenderam o que eu quis dizer? Está na dúvida? Vamos ver o que é que Paulo está dizendo em Romanos. Aí Romanos de novo. Romanos 16. Romanos 16, versículo... Romanos 6, eu errei. Romanos 6, versículo 15. Eu não vou ler todo o contexto, você tem que ler em casa, porque ele vem falando sobre tudo isso. E aí, no versículo 15, ele diz, quando ele vem falando, você tem que ler o contexto, amigo, não dá para ele estar falando sobre a libertação do escravo do pecado, né? A mudança está se você estiver em Cristo Jesus, né? Aí ele diz assim, bom, diante do fato, de 15, que resposta eu tenho para dar? Vamos nos atirar ao pecado, porque não estamos sob o jugo da lei, mas sob o poder da graça. Vocês estão ouvindo? Está com medo? Ou está com temor?
Eu estou com muito temor. Eu quero agradar a Deus totalmente, eu não estou com medo. Mas e agora? Ele está falando assim, então, já que é assim, o pastor está falando, vai virar uma bagunça, né? Cada um vai andar de qualquer jeito, não tem qualquer jeito não, meu filho. Paulo está falando aqui, olha, então, aí eu vou viver no pecado, eu vou me jogar no pecado, eu não estou sob a lei, e ele fala, de maneira alguma. Se eu tenho agora eu vou dizer se, eu que vou botar um pouquinho de medo agora, se nós temos essa consciência, agora que eu sei qual é, agora que eu vou ficar firme em Deus, e todas as vezes que eu errar, eu tenho um advogado para interceder diante do Pai em meu favor. Diante do inferno eu nem coloco, porque não tem esse tribunal, é diante do Pai. Pai, perdoa. E Deus olha para ele e fala, com certeza o seu sacrifício pagou o preço por eles, está livre, vai Pedro. Agora, o que é que me compete? Me arrepender, mudar os meus caminhos, mudar minha passada, fazer aquilo que Deus mandou eu fazer, sem medo, por amor. O amor lança fora o medo e traz o temor de eu não querer magoar o coração do Pai. Está lindo isso, amigo. Eu estou gostando, não é possível que tu não está. Meu Deus. Romanos 8, tem que ler esse Romanos 8 também. Romanos 8, versículo 1. Porquanto agora não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Eu termino com essa palavra, amigos. Não há condenação para nós. Ainda vou te dizer uma coisa desafiadora que mexeu com o meu coração. As nossas falhas, elas na verdade, elas são a entrada de Deus para nós. Puxa, é difícil falar isso, porque a gente quer falar que o nosso comportamento correto é que agrada a Deus. E eu vou te dizer, são as nossas falhas que são a entrada de Deus para a transformação das nossas vidas, baseado em quê? O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. É quando eu estou fraco, é que eu estou forte. E, resumindo, é quando as suas falhas acontecem que Jesus tem o poder, a oportunidade, melhor, de vir corrigir. E assim você vai descobrir o amor dele por você.